Olá, aqui é o Christian Fernandes e eu quero falar com você a respeito da codependência, a chamada doença da família. Será que um familiar, pelo fato de conviver com um dependente químico, pode também adoecer? Pode também desenvolver sintomas de uma doença? É exatamente assim que funciona em grande parte dos casos. Um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um amigo de trabalho, qualquer pessoa que conviva de forma mais intensa com um dependente químico pode, em função desse contato, se contagiar daquelas dificuldades que o dependente, seja de álcool, de qualquer outra droga, está enfrentando. E se contagiando, a pessoa pode passar a desenvolver ela mesma sintomas que caracterizam uma doença, a doença chamada de codependência. Então, o fato de tentar auxiliar o dependente químico, o fato de conviver com as dificuldades que ele apresenta no dia a dia e de tentar resolver esses problemas com o dependente, ou muitas vezes resolver para o dependente os problemas, faz com que essa doença, a codependência, possa se desenvolver. A questão é que as características da codependência são muito semelhantes às da dependência química. A pessoa adoece e adoece de fato de forma muito intensa. Então, estudos mostram que cada dependente químico ele acaba contagiando, como eu disse no vídeo anterior, né, uma das características da dependência química é que ela é uma doença contagiante. Um dependente químico ele acaba contagiando por baixo 4 pessoas com as quais ele convive. Né? Alguns estudos mostram que esse número é até maior, mas pelo menos 4 pessoas se contagiam, se influenciam com essas dificuldades apresentadas pelo dependente químico. Então, a partir daí, desenvolvem sintomas, adoecem e passam também a enfrentar problemas, não só as dificuldades que já enfrentam por causa da convivência com o dependente químico, mas também os próprios sintomas do seu adoecimento. E como eu disse, esses sintomas eles são muito semelhantes aos sintomas da dependência química. Então, a codependência ela é também uma doença que vai ser progressiva. Quanto mais a pessoa se mantenha nessa ativa, vamos dizer assim, da codependência, quanto mais ela continue com esse comportamento de se contagiar, de se influenciar pelo que o dependente químico faz, mais ela vai ver essa doença avançando, mais dificuldades, mais problemas vão aparecer no seu caminho. A codependência é também uma doença contagiante. A codependência é também uma doença incurável, apesar de ter tratamento, assim como a dependência química tem, mas a codependência é incurável. Né? A pessoa vai enfrentar essa dificuldade para sempre. Não só se estiver em contato com aquele dependente químico que pode ter gerado o início disso tudo, mas é uma dificuldade que pode existir, inclusive no contato com outras pessoas, sejam dependentes químicas ou não. Então, a codependência também precisa de tratamento. Ela é também uma doença 100% fatal. A codependência também pode levar a pessoa a enfrentar problemas como uma loucura, como uma invalidez ou mesmo como uma morte prematura. Né? O adoecimento do familiar, enfim, da pessoa que convive com o dependente químico, pode ser tão delicado que ele leva também a pessoa a eventualmente enfrentar essas situações de loucura, de invalidez ou mesmo de morte antes da hora. Né? E claro, o próprio codependente ele também pode contagiar outras pessoas. Né? Muitas vezes a mãe que adoece por causa do filho pode acabar contagiando outros filhos, contagiando o marido, contagiando outras pessoas no seu ambiente de trabalho, o que quer que seja. Né? Também é uma doença que pode contagiar, né? Não contaminar, não pegar pelo contato, né? Mas contagiar
as pessoas que estão convivendo. A codependência é também uma doença biológica, ela, claro, afeta o organismo da pessoa, traz dificuldades para o organismo, né? Ela é também uma doença psicológica, né, que afeta a forma, o comportamento, a forma de pensar, a forma de reagir diante das situações. É também uma doença social, claro, afeta completamente os relacionamentos da pessoa, sejam dentro de casa, seja no trabalho, em qualquer lugar que ela conviva, né, com as pessoas, afeta esses relacionamentos. É uma doença econômica também, a codependência também faz com que a pessoa gaste muitas vezes até tudo que tem, seja em tratamentos, seja em remédios, ou seja em quaisquer outras coisas que ela acaba achando necessária para resolver o problema do outro, sendo que na verdade ela nunca vai conseguir resolver o problema do outro e vai muitas vezes até se afastar de uma possibilidade de cuidar bem das suas dificuldades, das suas situações. E a codependência é, por fim, também uma doença espiritual. A codependência também tem essa característica de fazer com que a pessoa se afaste do relacionamento espiritual, se afaste a pessoa do seu lado espiritual, da sua espiritualidade, da sua religião, o que quer que seja. Porque a pessoa vai ter dificuldade de separar tempo para cuidar das coisas que são importantes para si mesmo, né? Então, a codependência é uma doença tão complexa quanto a dependência química. E ela precisa também de tratamento, e um tratamento que seja especializado. Por isso que um codependente também precisa de um profissional especializado ou de grupos especializados que possam auxiliar a resolver essas dificuldades e fazer com que a pessoa se trate para que ela esteja bem e, estando bem, ela possa auxiliar, eventualmente, se for o caso, um dependente químico, né? Então, era isso que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado do vídeo e, se você gostou, clica aqui em gostei, faça o seu comentário, eu vou ler, vou acompanhar, vou responder. E aproveite e se inscreva também para receber os próximos vídeos. Então é isso, um grande abraço.